Eu sou Fernanda Souza, estudante de doutoramento da Lusófona e junto com o professor Antônio Palmeira vamos estrear este podcast com 2 convidados, Catarina Matias e José Morgado. A Catarina vem da área da bioquímica, é doutorada e pós-doutorada em motricidade humana com especialidade em atividade física e saúde. O José também é doutorado em motricidade humana com especialidade em fisiologia do exercício, mestre em treino de alto rendimento e é treinador. Vamos nos debruçar em alguns tópicos hoje, mas começaremos com os mitos e factos sobre a propensão dos atletas a infecções respiratórias. Antes disso, vamos conhecer melhor os nossos especialistas de hoje. Catarina e José, podem partilhar um pouco sobre o vosso percurso acadêmico e o que os motiva a seguir nesta área de investigação? Olá, obrigada por me terem convidado para estar aqui hoje. A minha base é a bioquímica, portanto, sinceramente, eu comecei no Instituto Ricardo Jorge nas análises clínicas e atiraram-me para a FMH porque eu tinha sido ginasta. E depois, a partir daí, foi mesmo um rol de acontecimentos que me levaram a conhecer os projetos que estavam a decorrer lá naquela altura, com o judo e com a hidratação especificamente, associados à gestão de peso. Depois conheci outros colegas e outros projetos, nomeadamente o professor António Palmeira no programa Peso, o professor José Morgado já na altura no sistema imunitário dos atletas, e as coisas foram naturalmente seguindo esse percurso, sempre com base na bioquímica, às vezes mais para a imunologia, outras vezes mais para a hematologia, é indiferente, mas depois sempre associada à componente do desporto, do treino, do exercício. Me levou depois ao doutoramento, o mestrado ainda foi na imunologia, mas depois o doutoramento já foi na FMH mais direcionado para o desporto, assim como o pós-doc também já mais nessa área. A tua segunda pergunta, não é? O que é que me leva aqui a enverdar por este mundo da investigação? Eu acho que é mesmo a busca pelo desconhecido, e na minha área ainda há muito por descortinar, por perceber, por consolidar, e eu fui-me deparando com algumas temáticas à medida que fui evoluindo no percurso que me suscitaram outras questões, ou seja, o final de uma etapa levava-me sempre para o início de uma outra, e isto foi naturalmente acontecendo, e eu sinto este bichinho de continuar a procurar, e às vezes afasto-me um bocadinho da minha área e aprendo imensas coisas, o que me leva sempre a querer continuar nesse percurso. Pelo meio encontrei muita gente super interessante que me ensinou muito e com o qual continuo com excelentes relações e que me ajudam sempre a perceber um bocadinho de áreas que são conducentes à minha, complementam a minha e têm ainda tanto para percebermos, para explorarmos. Portanto, acho que temos muita coisa para fazer ainda nesta área. Bom, obrigado pelo convite e, acima de tudo, pelo desafio. No meu caso, eu iniciei, eu vou falar um bocado da parte também do treinador, que foi isso que me levou a enverdar pela investigação científica, pegando aqui pela segunda questão, e pela prática desportiva, neste caso associada ao meu desporto de eleição, que é a natação pura desportiva. E por ter sido nadador de competição e por ter este bichinho competitivo desde cedo, para ser melhor tem que ser melhor em tudo, mas também no conhecimento. E isso levou-me a ir para a licenciatura de Educação Física e Desporto, na altura na motricidade humana. Também a parte do ensino e da educação era algo que era apelativo para mim, e as licenciaturas até 2004, até Bolonha, se não me engano, tinham os 5 anos, e o último era um estágio profissional ou pedagógico na escola, mas eu sentia que, acima de tudo, o treino é que era a minha vocação. E foi nessa perspectiva que fiz o mestrado em treino de alto rendimento,
sempre ligado à natação e com, neste caso, o desafio também, e eu acho que isso tem a ver com a competição e o desafio de se querer fazer coisas um bocadinho mais à frente, de ser numa área ainda pouco estudada em Portugal, que era a imunologia do exercício. Na Faculdade de Nutricidade Humana, com a professora Maria Gelares e com a professora Cristina Monteiro, que entretanto tinha um laboratório de bioquímica e associado ao laboratório de fisiologia, onde conheci também a Catarina, que estava a fazer na altura o mestrado. E então estávamos os dois a fazer o mestrado ao mesmo tempo, e depois acabámos por até haver aqui uma interação na parte das recolhas na piscina, e eu fiquei a aprender um pouco também destas questões bioquímicas, não só imunitárias, mas depois estão associadas, e se calhar vamos passar por isso hoje. E segui a linha de investigação para o doutoramento, fui aprofundando em termos de metodologia de treino, porque era algo que também eu tinha como interesse desde o início, porque não tanto como atleta, mas depois como treinador comecei a ter essa necessidade, porque eu iniciei os treinos de natação de competição oficialmente em 2008, eu estava sempre, desde 2004 a 2008, ali no backup das equipas técnicas, e em 2008 acabo por assumir isso, e a necessidade de ter aquela noção de controle e confiança no que estava a ser planeado, nos ajustes que tinha que fazer aos treinos, tudo isso me levava a saber um pouco mais e a ser metodológico nas concepções e no controle. E, portanto, daí a minha necessidade também de investigação. E não foi uma razão, não foi uma desculpa, mas foi uma razão também para eu poder continuar a estudar, não ficar apenas só pela parte empírica de ter sido atleta. Juntar estas minhas componentes. Eu não sei se... Muito bem. Pronto, o meu nome é António Palmeira, portanto sou diretor aqui do Centro de Investigação. Muito obrigado por estarem aqui. E este tema que nós trazemos hoje é um tema que eu vejo da seguinte forma. Quando nós trabalhamos com atletas, estamos mais ou menos a trabalhar com carros de Fórmula 1. E um bocadinho à imagem da Fórmula 1, eu imagino que aquilo que nós procuramos aprender com os atletas e fazer com os atletas, depois como que funciona como que em cascata para as pessoas normais. Então aprende-se qualquer coisa com os atletas, provavelmente isso que se aplica aos atletas poderá se aplicar também ao dia-a-dia das pessoas. E o tema de hoje é as questões do sistema imunitário, das questões das infecções respiratórias, porque realmente tem-se percebido algumas curiosidades, vamos por assim, ou particularidades dos atletas, que quando estão naqueles grandes picos de forma, ou quando estão sobre treino bastante avançado, parece que têm um bocadinho mais dificuldade em corresponder às exigências do dia-a-dia, e o seu sistema imunitário estará um bocadinho debilitado. E isso pode levar as pessoas a dizer assim, as pessoas normais, lá está, os carros normais, começam a dizer assim, então se calhar não devo treinar tanto, porque se treinar tanto, eu vou estar potencialmente a pôr-me em risco de ficar com alguns problemas. E este é um exemplo dos mitos e fatos que nós vamos procurar falar aqui neste podcast, neste videocast. E, portanto, nós fizemos um e-book que falava exatamente dos mitos e factos, e vocês foram os especialistas que falaram deste tema. Então, as pessoas, quando treinam bastante, neste caso atletas, têm um treino muito avançado, parece que estão um bocadinho piores, ou poderá haver aqui algum efeito no seu sistema imunitário. Portanto, era esta um bocadinho a pergunta que eu tinha para vocês. Isto é realmente assim? Os atletas, quando treinam muito, ficam com o seu sistema imunitário debilitado para qualquer carga, para qualquer área de altura do ano do treino, se é na pré-competição, se é no período competitivo? Esta é a primeira pergunta. Eu acho que antes de passarmos ao treino propriamente dito, tipo a efeitos mais crónicos, adaptações que se perduram mais no tempo e que advêm da repetição contínua, de sessões organizadas
e pensadas para elevar a forma física, podíamos falar nos efeitos agudos de uma sessão de treino. O que é que acontece imediatamente, ou até de um exercício físico mais ou menos intenso. O que é que acontece, por exemplo, após uma caminhada de 30 minutos ou após uma corrida de 45 minutos, eu acho que devíamos balizar um bocadinho o que é, e esta diferença, que é os efeitos agudos do exercício e os efeitos crónicos. E começávamos então pelos agudos. E até hoje, e assim as últimas posições acerca desta resposta aguda do sistema imunitário ao exercício tem sido que isto lá está, é multifatorial, e as posições mais recentes e as revisões mais recentes têm apontado para que há sempre fatores como a intensidade, a duração do exercício, o tipo de exercício que se faz, e depois outros fatores ambientais, nutricionais, psicológicos. Estes últimos dois nós hoje não vamos abordar muito aqui, a questão nutricional e psicológica, e os efeitos são conhecidos sobre o sistema imunitário, mas desmistificar também aqui a ideia de que, por si só, o exercício não influencia assim tão diretamente o sistema imunitário por si só. E é esta gestão de todos estes fatores que nós hoje também tentamos esclarecer. Por isso, efeitos agudos, teoricamente e no modelo teórico, 30 minutos de uma intensidade moderada a vigorosa, normalmente o que provoca durante o exercício é um aumento da circulação das células do sistema imunitário, dos glóbulos brancos. Pois existem várias espécies de glóbulos brancos. Neste caso, o que acontece é, vamos ver assim, como que o sistema imunitário é o nosso sistema de defesa e que é um género de uma polícia do corpo humano. Isto está bem representado para quem acompanhava há uns anos o Era Uma Vez a Vida, que era um programa de desenhos animados, e realmente está muito bem conseguido, porque quando havia um agente agressor ao corpo, havia a sirene tocava e a polícia vinha patrulhar para ver o que é que se estava a passar. E no fundo é isso. Portanto, nas reservas onde estão os glóbulos brancos, saem para a circulação para perceber o que é que... E isto é um mecanismo muito importante, este patrulhamento, e se nós estimularmos este patrulhamento é excelente, porque há sempre uma triagem de algumas células estranhas ou não ao nosso corpo e que são identificadas e sinalizadas, como por exemplo células tumorais. Portanto, vamos falar se calhar disto, mas isto é um dos benefícios da prática regular de atividade física, é esta estimulação do nosso patrulhamento. No final do exercício, logo imediatamente a seguir, estas ainda estão a ver o que é que se passa e, portanto, ainda estão em circulação. Depois, normalmente o que acontece é elas retornam aos locais onde estavam armazenadas e, portanto, momentaneamente temos ali um decréscimo destas células do sistema imunitário em circulação, o que, para alguns autores, consideraram que havia aqui uma janela aberta à infecção devido a uma depressão do número de células em circulação. Então se puder, e essa janela temporal é de quanto? Sim, dependendo, pois lá está, dependendo da intensidade e da duração do exercício, pode ir de 30 minutos até 2 horas. Portanto, a janela não fica mais aberta, mas a suscetibilidade a que algum agente patogénico durante este período pós-exercício físico
como é que se diz? Não é fique mais aberta, mas seja mais permeável à entrada desses agentes, tem a ver depois com umas recomendações que entretanto surgiram para prevenir essa permeabilidade a esses agentes. Um exemplo assim muito rápido, se estivermos a falar em ambientes extremos como frio, ou sair de uma piscina em que o ambiente é quente, é úmido e cá fora é inverno, isto parece um bocado o senso comum e se calhar o que os nossos pais, avós diziam, que é agasalha-te quando saís, mete o gorro, mas realmente são pequenas estratégias e recomendações que funcionam no sentido de manter o equilíbrio ou a homeostasia do corpo após esta agressão que foi um exercício físico. Muito bem. Eu, se calhar tentava agora puxar um bocadinho para ver se podias também colaborar eu ia exatamente dizer isso. Estes dois termos que estão aqui a ser discutidos, ou estas duas situações, têm dois termos muito específicos, que é a imunovigilância e a imunocompetência. Durante o exercício físico, essa redistribuição que o Zé falou, chama-se imunovigilância, ou seja, nós temos todos os vigilantes a sair cá para fora e é um papel benéfico do exercício que acontece independentemente da sua intensidade. Ou seja, o simples facto de nós promovermos a atividade física, pode não ser o exercício estruturado, mas a atividade física promove esta imunovigilância. Portanto, eu não preciso de ir de acordo com as guidelines do sistema imunitário, eu não preciso de ir para o ginásio matar-me todos os dias durante 3 horas para ter esta componente melhor do meu corpo. Basta efetivamente as caminhadas, tudo aquilo que promova um stress ao corpo sem ser um stress maléfico, portanto, algo que promova a contração muscular e crie no corpo esta necessidade de redistribuição, de alteração das células para a corrente sanguínea para melhorar então este patrulhamento. Então, se puderes só, isso pode estar muito ligado a estas recomendações agora da atividade física que nos dizem que qualquer movimento conta. Exatamente. Que a OMS tem tido este cuidado com base nas recomendações de um add-on que houve de consenso mundial que diz every step counts, portanto não precisamos de ir todos os dias para o ginásio e vou dar o meu exemplo em particular. Eu nos semestres em que não dou aulas, que agora por acaso é raro, eu sou ativa porque vou ao ginásio, mas eu passo o resto do meu dia praticamente sentada, não é? Nós temos tido aqui algumas abordagens no sentido de contrariar isso, porque efetivamente a atividade física constante promove esta imunovigilância, não precisa de ser só o treino. O treino, definição de estruturado, exercício estruturado, com cadência, com intensidade, com duração, promove uma outra questão uma outra coisa no sistema imunitário que se chama a imunocompetência, que é a minha capacidade de resposta imediata a um agente estranho. Portanto, aí já não basta a atividade física, tem que haver um processo de treino gradual, constante, que promove então a minha rapidez na resposta quando eu detecto um agente estranho. Poderíamos dizer um pouco que o nosso sistema imunitário funciona como os restantes sistemas que nós temos, não é? O sistema musculoesquelético, cardiovascular, que responde ao treino e que terá princípios da variabilidade e da continuidade. Claro. Todos os princípios do treino que se aplicam, lá está, aos carros de Fórmula 1, são também depois aplicáveis ao eu acho que diz. Não, era só para perguntar então como é que isto depois leva às tais adaptações crónicas, que será a tal imunocompetência. Sim, mas a imunocompetência advém do crónico, sim. Que acho que era isso que usei agora falar. E falar de uma combinação dos dois, para depois podermos também, em vez de estar só a falar do que é o efeito crónico e do treino, que normalmente se vê neste tipo de parâmetros que implicam análises sanguíneas, recolhas de sangue ou recolhas de saliva, marcadores bioquímicos e imunitários que têm reagentes para se poder determinar qual é a quantidade no sangue que existe, qual é a quantidade na saliva. São coisas que são caras e são invasivas. E porque dependem de muitos outros fatores, como por exemplo
à altura do dia em que são medidas, a pessoa está ou não em jejum. Isto tem-se feito só em repouso. Nós, por acaso, fizemos, e neste caso até foi para o meu doutoramento, um estudo inovador, em que procurávamos ver qual era a resposta a uma sessão de treino, exatamente, uma sessão de treino de 1h30, com uma tarefa principal bastante exigente, de cariz anaeróbio, portanto em que eles atingiam frequências cardíacas máximas, valores de acumulação de lactato também muito, muito elevados e, portanto, provocava dor e desconforto. Qual era a resposta a uma mesma sessão de treino com um intervalo de 4 meses de treino? Um período, um ciclo de treino de duração de 4 meses. Viram 4 vezes durante esses 4 meses? E tu há bocado perguntaste, então, mas essa janela aberta eu disse, pode ir 30 minutos a 2 horas, e isto é para um exercício normal. Nós, para este tipo de exercícios muito intensos, que era esta sessão de treino, de natação, 1h30, nós esticámos também a avaliação, foi imediatamente após a sessão de treino, após 2 horas de sessão de treino terminar e 24 horas depois. E nós fizemos a avaliação e foram bastantes nadadores, foram 64, se não me engano, que nós estudámos o efeito agudo desta sessão de treino. E a maior parte deles teve... Sim, e depois, mas nem todos conseguiram manter-se durante os 4 meses de treino e repetir a sessão de treino 4 meses depois. Aí já foram 50, mas foi um bom número, portanto é demonstrativo dos resultados. E o que aconteceu foi que, principalmente os mais novos, tiveram mais dificuldade em que os valores das subpopulações linfocitárias, portanto, das células do nosso corpo que são responsáveis pela imunidade adquirida, portanto, são células que têm memória, que aprendem, e portanto, isto tem a ver com a imunocompetência também. Não foram 24 horas suficientes para que retornassem a valores pré-exercício. Nós não podemos dizer bem quais eram os valores de base, porque isto flutua muito, e em idades mais jovens, que era o caso, eram grupos de idades entre os 13 e os 15 anos. Portanto, esses, quando disseste mais novos, eram os dos 13? Não, é 13 aos 15 anos. É um grupo de idade dos 13 aos 15 anos. É um escalão que eram os juvenis. Os mais velhos conseguiram recuperar, mas às 2 horas todos tinham valores abaixo do valor pré-exercício. E os mais velhos são de que idades? Eram entre os 16 e os 22. Portanto, estão idades relativamente próximas, não é? Mas parece que se vai logo perdendo uma certa capacidade do nosso corpo de responder. Entram os fatores maturacionais, as variações hormonais, porque é um período do desenvolvimento biológico em que o próprio sistema imunitário passou pelo pico do seu desenvolvimento e maturação. E eram todos atletas bastante treinados, não é? Sim. Treinados. Vocês têm ideia ou têm alguma possibilidade de fazer aqui uma extrapolação para o que seriam populações mais velhas e potencialmente menos treinadas? Quer dizer que esta possibilidade de nós termos a tal imunovigilância e imunocompetência terá um decréscimo normal ao longo da idade? Tem assim alguma coisa? Isto é curioso porque uma última revisão foi feita em 2020 por eu recordo-me agora do apelido, mas não estou a ver de que universidade aquilo é, chama-se Simpson, o apelido do autor, e ele faz chama-se Walsh, é o Neil Walsh, assim é que é. No Reino Unido existem vários autores da imunologia do exercício que têm feito grandes desenvolvimentos e feito várias posições ao longo e principalmente na última década,
desde 2011 até 2020, e eles referem que o mais consensual é nessas populações, idosos ou populações com doença. Mais consensual no sentido em que a resposta continua, não é? Sim, e a imunocompetência é realmente reforçada, mas também dizem que tem que ser até 45 minutos. Depois disso começa a ser Sim, detrimental. é o mais consensual, é esforço moderado, exercício moderado, portanto sessões de treino e planeamentos. Aeróbio. Não só aeróbio. Aquelas últimas revisões que foram feitas, porque o aeróbio? Porque é muito mais fácil de controlar do que o exercício anaeróbio. Pronto, por isso é que tem havido muito mais estudos e as curvas, que já podemos passar por aí, as curvas que definem estas questões da janela aberta e do ser mais ou menos propenso à infecção, são quase sempre no aeróbio porque é mais fácil de controlar. Embora a extrapolação, lá está, seja feita para o anaeróbio por correspondência, porque há muito menos estudos nesse sentido. Mas continuo a desenvolver porque acho que vais parar às curvas, não é? Sim, portanto isto é a curva que estávamos a falar, mas que acho que já tínhamos. É um modelo em forma de J, em que nós temos, portanto, se estivermos a pensar num gráfico, temos portanto, a prevalência de infecções respiratórias, e estamos estas infecções respiratórias, aliás, nem é de infecções respiratórias porque isto depois foi corrigido na literatura. Inicialmente falava-se infecções respiratórias do trato superior, ou seja, da garganta para cima. E foi adaptado o termo para ser um pouco mais geral e era assim, agora neste momento é sintomas respiratórios superiores. É como se tem designado este tipo de sintomatologia. E depois já passo a enumerar um conjunto de... Sim, mas talvez é interessante explicar lá melhor o que é isso então das curvas. Das curvas. Quem faz exercício moderado e regular e com esta duração até 45 minutos tem uma menor probabilidade de ter este tipo de sintomas, de experienciar este tipo de sintomas, do que atletas, neste caso, ou não atletas, que pratiquem exercício intensivo, e quando digo intensivo é de forma prolongada e com intensidade alta, e durante, portanto, num processo de treino, mas quando estamos a falar de sedentários, eles até têm uma probabilidade de sedentários ou mesmo não ativos de ter um número de... ou uma incidência. Agora está-me a faltar as palavras, desculpem. Superior até aos que praticam. Portanto, desculpem, eu não estou a conseguir, eu só visualizo, nós não estou a conseguir. Não é? É assim, ou seja, se pensarmos que os atletas têm a menor incidência, é a ponta de baixo do J, têm a menor incidência de infecções do trato respiratório ou sintomas do trato respiratório, portanto, assumindo pessoas que pratiquem cadenciada, cerca de 45 minutos de atividade física, nas guidelines normais do ACSM, portanto, basicamente, têm menos propensão a ter incidência de infecções do trato respiratório, é a ponta inferior do J. Pessoas que não cheguem às guidelines, portanto, são consideradas sedentárias não ativas, têm esta curvatura do J aqui do meio, mas os atletas ou as pessoas que praticam atividade física vigorosa, intensa, muitas vezes ao longo da semana, do mês, do ano, têm um acréscimo exponencial, sendo cá em cima esta ponta. É um bocadinho aquela ideia que não há, nem sempre mais é melhor. Há ali um ponto a partir do qual a curva começa a subir e quer dizer então que se calhar não faças tanto, exatamente, porque poderás estar a colocar em risco a tua os capacidade. Benefícios do exercício, nesse caso, não compensam o risco ou os malefícios a nível das infecções ou dos sintomas
respiratórios. Porque depois, o que é que tem sido avançado cada vez mais, e acho que nós todos caminhamos, e foi aí que se chegou à multifatoriedade destas infecções. Porque pessoas que também pratiquem de forma mais vigorosa acabam por prejudicar o corpo, se calhar, noutros sentidos. Ou a recuperação não é tão eficiente, pode ser a questão do sono, pode ser uma questão alimentar, pode ser uma questão de stress, não é? Porque o exercício é um stress, mas há outras fontes de stress. Pode ser a hidratação, podem ser... Bem, há uma data de fatores que têm sido associados depois, cumulativos ao stress provocado pelo exercício, que em conjunto vão fazer com que a pessoa fique mais suscetível à doença. Portanto, não podemos dizer que é só o exercício que vai diminuir esta imunovigilância e esta imunocompetência, mas o exercício depois associado a todo um conjunto de outros fatores que até são comuns na nossa sociedade, não é? Promove ou diminui, neste caso, a imunovigilância e a imunocompetência e, pronto, quando isto é acumulado, a pessoa começa a ter doenças, pode ser só uma constipação, pode ser só uma tosse, mas que depois invariavelmente leva a sintomas de fadiga e não recuperação, que podem levar a lesões e, pronto, depois isto é uma pescadinha de rabo na boca ou uma bola de neve e faz com que as pessoas, no seu geral, se tornem mais suscetíveis à doença do que aqueles que fazem com uma cadência regular e não tão intensa. Então, pronto, falamos um pouco da imunovigilância, imunocompetência e do que eu percebi, para desenvolver essa imunocompetência de uma forma eficaz e saudável, existe não é sempre quanto mais melhor, mas existe uma janela ideal e as recomendações estão ligadas a isso também. Mas além dos fatores de exercício físico que trazem esses benefícios do desenvolvimento da imunocompetência, como a Catarina já começou a falar, quais são os outros principais que também influenciam nesse processo? E qual a ligação dos atletas a esses outros, ou de ser atleta a essas outras questões? Olha, temos que começar, acho eu, por dizer que isto é um processo muito, muito, muito individual e cada vez mais eu acho que não é só o atleta, pelo contrário, as pessoas, eu não gosto de usar a expressão normal ou as pessoas normais, mas as pessoas que fazem o exercício físico pelo bem-estar, pela saúde, muitas vezes também pela estética, não é? Que têm cada vez mais noção daquilo que é o seu treino. Nós vemos isso pela quantidade de wearables, de gadgets, não é? Que quase toda a gente tem, quase toda a gente monitoriza e é importante perceber que todos estes fatores que nós já falámos e vamos falar são muito individualizados. Isso é uma linha de investigação por si só. Não há valores de referência para a população diferenciada do sedentário, do ativo, do High Intensity Training Level, não há. Portanto, logo aqui nós pomos, quando fazemos qualquer tipo de análise de marcação, pomos quase toda a gente no mesmo saco. Isto tem que ser visto com olhos de ver. Não podemos usar valores de referência nas análises clínicas, por exemplo, que já toda a gente fez, não é? As análises clínicas não têm têm um valor de referência que é muito amplo e que tanto tem que servir o atleta como tem que servir a pessoa que não faz 1 minuto de atividade física por dia. Tanto serve os obesos como os anoréticos. Portanto, temos este espectro todo e isto é uma coisa que é importante perceber. Não podemos olhar de forma individualizada para um marcador, seja ele qual for, em comparação com o outro, e temos que olhar para a pessoa como controle dela própria muitas vezes, não é? Portanto, quando eu faço o meu controle de treino, quando eu faço as minhas análises clínicas, quando eu faço a medição da minha hidratação, quando eu faço marcadores de saúde geral, marcadores de stress, marcadores psicológicos, e aqui podemos ir desde análises clínicas, o sono, desde análises clínicas com sangue, com saliva, a questionários, a wearables ou o que quisermos.
Quando eu faço tudo isso, eu tenho que ter em atenção qual é o meu valor basal, de onde é que eu parto, para onde é que eu quero ir. Logo aqui eu acho que cada um de nós tem que ter essa... Então, se puder aqui, isso é um pouco o que se fala muito hoje em dia, fala-se da medicina de precisão, não é? Fala-se de outras, da modificação comportamental de precisão, porque é daquela pessoa, e também se pode começar a falar do exercício ou do treino de precisão. Cada vez mais, quer atletas, que se calhar, lá está, como carros de Fórmula, foram os primeiros a usar estes mecanismos ou estes equipamentos de controle, como os wearables e variabilidades da frequência cardíaca e outros indicadores que faziam todo o sentido no treino. Mas cada vez mais estes equipamentos estão disponíveis para as pessoas. É interessante, talvez nós ajudarmos as pessoas que também estão aqui a ouvir este podcast a tornarem-se mais literados neste tipo de indicadores, não é? Porque quando eu hoje vou comprar um equipamento qualquer, um smartwatch ou um wearable qualquer, sou inundado pelas coisas que ele mede, as coisas que aquele equipamento é capaz de fazer. Se existissem assim alguns indicadores, vocês diriam, se fosses fazer qualquer coisa como esta, quer como atleta, até pode ser para os atletas, quer como pessoa que está a fazer o seu treino numa perspectiva de promoção da saúde, que indicadores é que vocês diriam que seriam interessantes eles estarem atentos? Mas para a carga de treino? Para no geral. O processo de imunovigilância, imunocompetência, para o processo de recuperação, para treinar a melhor. Porque se puder só aqui também, eu tenho usado esta expressão ultimamente, é que eu antes era um especialista em treino, enquanto no meu treino individual. E a partir de uma certa idade comecei a tornar-me um especialista na recuperação. Portanto, eu quero ter indicadores que me ajudem a recuperar melhor, porque o treino eu já não consigo aprender muito mais, porque, olha, fazer um treino diferente está bem, mas depois se não consigo recuperar, não é? Portanto, processos de recuperação, que indicadores então de recuperação é que vocês aconselhariam? Atualmente, às vezes nem é preciso recorrer a estes gadgets todos e aos wearables. Eu até iria para coisas mais simples, que até se podem aceder em algumas aplicações e que já nos dão alguns indicadores. Claro que a frequência cardíaca é algo que, e o dispêndio energético é algo que nos pode já dar alguma coisa através de um simples Fitbit, um relógio assim como se calhar mais acessível, e já dá umas métricas interessantes, porque há todos uns cálculos e uns algoritmos que já são feitos, já foram estudados e validados e portanto traduzem até o bem-estar geral da pessoa e qual é o seu nível de preparação para o dia-a-dia. Por isso, frequência cardíaca sim. Dispêndio energético também? Sim. Mas isso é durante o treino, normalmente, que a pessoa não, dá atenção. E diariamente também penso que pode ser algo... Portanto, uma frequência cardíaca de repouso. Pode-se fazer. Pode-se considerar isso. E depois, se não for grande desconforto e se não se panicar quando se olhar para os resultados, também provavelmente indicadores do sono e as respostas a alguns questionários de bem-estar, como por exemplo o questionário de Rupa, que tem a ver com o wellness, com o bem-estar, em que se fazem umas questões acerca do estado de espírito da pessoa, se está mais ou menos irritada, se sente mais ou menos... Em termos de ciência, mas pensar assim, isso responde-se todos os dias, responde-se várias vezes ao dia? Sim, responde-se após o acordar, e aquilo até tem um género de emojis, tem uma opção de 5 emojis, triste, muito contente, e até tem cores, desde o vermelho até ao verde. Também é uma aplicação que tem... Exato. Eu estou aqui a digitar na palma da mão como se fosse certo. E eles depois juntam os dados todos da frequência cardíaca de repouso, enquanto a quantidade e a qualidade do sono, portanto a higiene do sono,
mais as respostas, embora subjetivas, que a pessoa dá, e já calculam quão bem a pessoa está nesse dia. E eu acho que isso também já é um fator, um indicador de recuperação. E o sono e este questionário têm sido utilizados já há uns anos para cá. Mas deixa-me se calhar ser assim. Sim, força. Porque talvez fosse interessante, ou pelo menos para mim seria interessante, portanto acredito que talvez para outras pessoas pudesse ser também. Então vamos imaginar-nos como um atleta, ou como um treinador, primeiro. E agora vamos falar se calhar destas duas populações. Porque, claro que imagino que os atletas e treinadores que estão a treinar em elite, com recursos muito, muito grandes, muito provavelmente já estão a usar isto e muito mais do que isto, não é? Mas também nós temos muitas vezes os nossos alunos de mestrado, os nossos alunos de doutoramento que não têm já acesso a isto tudo. Não têm acesso a isto tudo, mas nota-se que começam a usar qualquer coisa. Mas nem sempre, mais uma vez, nem sempre mais é melhor. Não é? Então quais é que seriam esses indicadores? Portanto, já falámos de frequência cardíaca, eu tenho ouvido falar da variabilidade da frequência cardíaca. Sim, mas isso seria mais elaborado e tem sido até... Mas não consideram que está acessível também para um nosso aluno de mestrado? Se calhar não para a pessoa leiga, porque implica realmente algum conhecimento do sistema simpático, parasimpático, da interpretação depois que aquilo dá, ainda para mais porque eu sou mais ou menos da área, não é? E tive dificuldade em interpretar os resultados. Primeiro porque são ao contrário daquilo que seria... Sim, mais é melhor. Exato. Pronto. É ao contrário daquilo que depois normalmente nós teríamos tendência a pensar. E depois implica realmente uma continuidade, não é algo que a pessoa consiga com um dia, quer dizer, tem um valor, mas o que é que aquele valor quer dizer? Sim, é um pouco como tu dizias, a pessoa tem... Pronto, se for para os nossos alunos, para alguém que seja um treinador, para alguém que esteja num processo de treino já numa fase... São para esses que eu estou a falar agora. Exatamente, para isso acho que a variabilidade da frequência cardíaca acaba por ser, e o Zé tem estudado bastante isto em várias populações, inclusive agora nos da Força Aérea aplicámos, e não é extremamente caro, não é? Porque também temos de ter isto em consideração, não é? Não ganhamos todos Euromilhões. A variabilidade da frequência cardíaca eu acho que é um dos marcadores que mais sensível é à fadiga. O que é a fadiga? Não é? A fadiga é um estado de recuperação ou não, neste caso, mental, cognitiva e física. Portanto, se eu não conseguir recuperar, o meu sistema nervoso simpático e parasimpático, não é? que lida com o stress e com todas as condições do dia-a-dia, vai ter que alterar a sua resposta, vai ter que mudar, alterar os batimentos cardíacos para ajustar-se àquela nova condição, que pode ser física ou mental. Não é? Portanto, a variabilidade da frequência cardíaca... Então, deixa-me fazer uma pergunta que eu não faço ideia se está a responder ou não. Portanto, estávamos aqui a falar, agora volta a focar atletas ou treinadores, pronto, que já estão assim um bocadinho mais a fazer as coisas a sério. Há algum indicador que o sistema imunitário, estando comprometido, também a variabilidade da frequência cardíaca acompanha esse compromisso, portanto não estar tão bem? Porque a minha expectativa, a minha hipótese seria que depois de levar uma carga muito forte, sim, a variabilidade da frequência cardíaca poderá reduzir, o que é mau, não é? Mas também o sistema imunitário, será que isto acompanha? Eu penso que já, eu não tenho a certeza sobre estudos, isto está-me a fazer aqui qualquer coisa, se houve alguém que mediu o cortisol e verificou em períodos mais intensos, porque depois isto realmente é muito individual, e a variabilidade de frequência cardíaca tem-se utilizado muito em repouso e menos em esforço, em resposta ao exercício, é muito controversa, e tem-se utilizado em repouso com todas as populações atléticas, desde o futebol até portanto, corredores de endurance ou atletas de endurance. E realmente as fases mais intensas da época, os valores
descem em termos de variabilidade da frequência cardíaca, e os relatórios atualmente, nesta interpretação, eles tentam os relatórios da variabilidade no momento, no dia, portanto, após uma recolha em que eles fazem na posição deitada durante 8 minutos, nós retiramos ali 5 minutos e aquilo dá-nos um valor da influência do parasimpático, ou seja, o quão descansados eles estão, e da influência do simpático, o quão estressados eles estão. E o que acontece é, em momentos em que eles estão em forma física, há muito menos influência do simpático, ou seja, estão muito menos estressados. E isso foi acompanhado com valores de cortisol mais baixos e valores do parasimpático muito mais elevados. Portanto, eles estão sempre, quanto mais negativo for a influência do simpático, melhor. E esse valor de stress, portanto, muitas vezes vem como valores negativos para o simpático e com valores positivos. São dois valores que geram num relatório com uns 50 valores diferentes. Mas portanto, um indicador... Mas sozinho pode não dizer nada, porque depois depende da individualidade. Nós tivemos na Força Aérea, mas eu também tinha visto em nadadores de elite, os nadadores de endurance tinham uma muito maior variabilidade, mas também porque tinham frequências cardíacas de 38, 39 batimentos por minuto em repouso. Mas o que acontecia era na forma física. Portanto, imaginem que eles estão com... O valor é sempre zero e depois aquilo flutua em função do zero, sendo o parasimpático valores positivos e o simpático valores negativos. E a diferença era muito, muito superior em forma física. Menos influência simpática. Nós, na altura, não medimos o cortisol. O que é que medíamos? A performance física através de um teste de desempenho. São coisas simples, fazer testes de desempenho para tentar validar isto, mas depois o que é que fizemos sempre? Os questionários de bem-estar, estes do Wellness, o Hooper Index, e traduzia-se num bem-estar subjetivo, e que eram eles que preenchiam, também superior. Por isso, sozinho os parâmetros não devem ser utilizados. Mas eu penso que estas aplicações já cruzam estes dados todos por si só e já geram um gráfico geral da condição física da pessoa no momento, ainda que diária. Estou tentado a fazer uma pergunta aqui à Fernanda agora, porque sei que ela fizeste também maratona há tempos. Isto é curioso. Queres contar um bocadinho a tua experiência depois da maratona? Olha, eu queria ter trazido isso também aqui. E talvez possa... Sim. Vamos desconstruir o assunto. Então, para mim foi interessante porque eu fiz a mesma meia maratona 2 anos seguidos. Só que neste ano eu estava muito mais preparada, eu tinha treinado muito mais antes, estava a fazer mais treino de força, realmente me preparei muito melhor. E a diferença nos dias após a meia maratona foi completamente diferente, foi enorme. Primeiro, o próprio resultado do meu tempo, né, o meu ritmo melhorou muito de um ano para o outro, mas no ano anterior eu passei 3-4 dias com muitas dores musculares, me sentindo muito cansada. E este ano não. Este ano a minha maratona foi no domingo, sempre aos domingos. Na segunda-feira eu me sentia super bem. Então, acho que... Então, posso ser eu a perguntar agora, em vez de ser eu a responder. Então, e para além do treino, o que é que tu mudaste? Porque de certeza que não foi só o treino, não é? Tu tornaste-te, não vamos dizer uma especialista, mas de certeza que tu mudaste com o treino todo um conjunto de outros fatores, não é? Porque isto, por norma, tem tendência a ter um efeito dominó. Não é? Se eu mudo isto, depois também vou mudar na alimentação, também vou dormir melhor, também vou recuperar melhor. Pronto. Esta questão multifatorial que já trouxemos para cima da mesa, conscientemente ou inconscientemente, o que é que tu também mudaste?
Sim, a alimentação, com certeza. Para já procurei uma profissional de nutrição porque realmente vamos deixar esse tópico para os nutricionistas do nosso centro. Para os próximos episódios, sim, mas com certeza a alimentação, pronto, o descanso, né, o sono, mas acho que foi também, no ano anterior eu não estava fazendo treino de força, por exemplo. E eu já corria, mas não praticava treino de força. E essa rotina também do treino de força acho que fez muita diferença. Eu gostava de salientar aqui, eu acho que são... Uma vai de encontro àquilo que o António estava a pedir, não é? E a outra é porque eu acho realmente que é subvalorizada, que é a questão da hidratação e a questão da qualidade celular. Porque... se nós pensarmos bem, podemos treinar o que quisermos e atenção, eu faço já esse disclosure, a minha tese é sobre hidratação, portanto eu sou super a favor sempre da água e tudo o que tem a ver com a água, mas se nós pensarmos um bocadinho, quer seja treino de força, quer seja treino aeróbico, quer seja mais longo ou menos longo, na verdade, tudo vai depender de quão rápido e quão eficiente nós conseguimos pôr os nutrientes e o oxigênio no músculo, certo? E quão rápido nós conseguimos tirar os produtos do metabolismo celular, do metabolismo energético, do músculo para serem limpos, não é? Seja pelos rins, seja pelo fígado. Portanto, eu não conheço, na verdade, ninguém que mesmo que não controle a água, não sinta o estado de hidratação como algo a controlar, mesmo que seja inconsciente. E não sei se tu notaste isso, passaste a fazer algum tipo de gestão da quantidade de água que bebias, ou de uma forma muito prática da cor da tua urina, se começaste a reparar se a urina era mais clara, se não era, se tinhas esse cuidado ou não, mas eu acho que é algo que todos devíamos notar, porque o metabolismo energético, seja para quem faz atividade física regular, seja para quem corre maratonas, seja mesmo para as pessoas sedentárias, não é? É a água que é responsável por tudo isto, seja por levar as coisas à musculatura, seja por tirar o lixo da musculatura e deitar fora pela nossa urina. E pronto, queria te perguntar se por acaso fizeste conscientemente ou se notaste alguma coisa neste âmbito. Então, eu na verdade sempre bebi muita água. Então acho que em termos de hidratação, acho que não deve ter tido tanta diferença. Okay. No meu caso, poderá ter sido mais outros fatores. Então, mas, em termos falaste na questão das dores musculares que duraram menos tempo após o exercício físico intenso. Eu acho que vou tentar pôr 3 coisas, que é se calhar mais uma ferramenta para os treinadores, que seria, e isto é mais um questionário, que é o do DOMS, o Delayed Onset Muscle Soreness, tem a ver com a dor aguda muscular após as sessões de treino, que também é um indicador que tem sido utilizado de recuperação. E aliado a isso, e porque há dor, há também uma percepção subjetiva de esforço da sessão, portanto, quão impactante foi em termos fisiológicos, e isso é sempre uma percepção subjetiva, as cargas que ocorreram no treino que cada atleta dos nossos treinadores, aqui futuros treinadores da universidade, tem, para ir monitorizando isto e percebendo como é que estão a evoluir estes indicadores, não só o DOMS, mas como também a percepção subjetiva de esforço da sessão de treino, e são já métricas que se utilizam até nos clubes desportivos, podem depois ser relacionados de determinada forma, e nós temos aqui o conhecimento do João Valentim dos Santos e do João Rafael, que também fazem essa monitorização, e depois provavelmente eles irão dar-vos um pouco mais de detalhe. Eu fiz esse controle, mas é em modalidades individuais, é muito mais simples, porque as métricas estão todas muito bem quantificadas. Não tem grandes táticas, não tem a gestão de jogadores e do coletivo, é mais simples apesar de tudo.
E a outra coisa tem a ver com o papel do sistema imunitário, neste caso na regeneração muscular, e o próprio músculo como modulador portanto, do sistema imunitário. Lá são os sinais, o músculo lança os Exato, sinais. certo. E por isso é que, por exemplo, quando há dano muscular, seja decorrente de um treino, por exemplo, de hipertrofia ou de uma maratona, existe uma fase pró-inflamatória e depois em que são lançados esses sinalizadores e ocorrem ao local para a regeneração muscular células do sistema imunitário, depois há uma fase anti-inflamatória e o tecido vai regenerando, no fundo. E, portanto, há esta independência entre os sistemas muscular e imunológico, e no fundo tu criaste adaptações também no teu sistema imunitário para facilitar isso. Outro exemplo que eu queria dar, e de um imunologista do exercício, que é o David Niemann, e que foi um dos primeiros a fazer um livro acerca disto, a imunologia do exercício, em 97, depois melhorou em 99. Não, foi o David Niemann, é um americano da Appalachian University, uma coisa assim. E há dois Gleasons, um é o Michael e a Mari. A Mari é australiana e o Michael é britânico, da Universidade de Loughborough. Sim, mas é engraçado que têm o mesmo apelido e produziram ambos evidência científica nada. O David Niemann, e eu tive a felicidade de cruzar-me com ele num congresso do American College of Sports Medicine, e ele estava a explicar a experiência dele como maratonista, porque ele era atleta, era corredor de maratonas e continua a fazer, e fizeram estudos em maratonistas e eles que treinam para aquilo tiveram valores de quase supressão imunitária, nem estamos a falar aquela depressão que a Catarina estava a falar, dentro dos valores do intervalo de referência, era abaixo, durante 2 semanas. Portanto, dano muscular também. A imunocompetência sim. a zero. Chamado caixão. Não, mas é engraçado porque há vários marcadores e a maratona tem sido amplamente estudada, porque há um conjunto de proteínas de fase aguda que são libertadas como consequência do dano muscular do movimento repetido. Há um conjunto de proteínas que são libertadas para a corrente sanguínea e que têm este duplo efeito, que é, ao mesmo tempo, passando aqui, lá está, um bocadinho por aquilo que também damos nas aulas, ao mesmo tempo criar todo um conjunto ali de células e de materiais para a regeneração celular, o que implica peremptoriamente mais água e até muitas vezes o edema, não é? O inchaço, aquele tecido molinho e às vezes até quente, e depois ao mesmo tempo essas próprias proteínas de fase aguda obrigam a uma cascata de sinais para a reparação tecidular. Portanto, os maratonistas têm sido estudados muito, primeiro porque, não só os maratonistas, mas o jogging no geral. Primeiro porque é um movimento, não é, repetitivo e que vai ser consequência, ou o dano vai ter consequências a nível de todo o corpo, não é? Porque o impacto na sola do pé leva a um impacto ósseo-muscular de todo o corpo. E depois, porque tem sido estudado ao nível ósseo, ao nível do músculo esquelético, ao nível da hidratação, ao nível dos tendões, das articulações. Portanto, tem sido uma modalidade que é relativamente fácil de arranjar participantes e que depois tem muitas envolvências a serem estudadas, que torna por si só interessante. Esta questão do impacto, só para terminar esta parte, os judocas foram estudados, há um artigo que refere que os judocas estudaram judocas ao longo de 3 épocas nos valores básicos de base do sistema imunitário, a célula que existe a maior quantidade dos glóbulos brancos, que são os neutrófilos, e eles verificaram que a sua produção a nível ósseo, que é na medula óssea, na matriz óssea, que são produzidos na medula óssea, que são produzidas as células do nosso sistema imunitário, foi diminuindo a produção, porque eles têm muito impacto e não é este
não é só este impacto repetido, como é um impacto também bastante violento. Isso chama-se o burst oxidativo. Tem sido muito estudado, mas é um campeonato completamente à parte do que nós conseguimos aqui, de forma simples e prática, avaliar. E eu não ia realmente pegar por aí, mas há aqui algumas questões que queria voltar um pouco para ligar novamente a questão de... Nós estamos aqui a falar dos atletas, porque são os tais carros de Fórmula 1, mas já há muitas pessoas que, não sendo carros de Fórmula 1, começam a fazer, hoje em dia, meias maratonas, por exemplo, não é? E a treinar-se de forma que já começa a aproximar-se do certo nível de exigência. E muitas vezes também fazem isso com uma mecânica, com uma lógica engraçada. Eu estou a fazer isto para a minha saúde. E o que eu estou a sentir aqui é a questão que eu queria colocar, se talvez seja esta. Então, muitas vezes as pessoas no seu dia-a-dia já têm um conjunto de stressores crónicos, não é? O seu trabalho, a sua família, aguentar o seu dia-a-dia. E pensam assim, eu, continuando a minha vida assim, estou a dar cabo no sistema imunitário. E o que é que eles fazem a seguir? Procuram treinar, não é? Na esperança de melhorar o seu sistema imunitário. E o que eu queria aqui um bocadinho também ouvir-vos falar é, isto poderá ser realmente uma maneira de contrapor os stresses da vida, ou então, ao contrário, cria-se aqui, como tu disseste há pouco, uma bola de neve e, afinal, em vez de estar a fazer melhor, estou a fazer pior. Olha, então eu vou começar aqui por fazer ou chamar a atenção de uma definição, não é? O que é um atleta? Porque é uma das coisas que nós depois... O nosso e-book diz, sim, os atletas são mais portugueses. O que é um atleta? Não é? Eu vou ao ginásio todos os dias, eu se calhar sou uma atleta, não é? Não, por definição, o atleta tem todo um conjunto de competição, para além do exercício estruturado, não é? Tem como objetivo competir, aumento da performance, com o sentido de sempre ganhar uma medalha ou chegar a um pódio. Eu posso treinar quase tanto como um atleta e não ser um atleta, ser uma pessoa que pratica exercício de forma recreativa, que é o que se tem verificado efetivamente agora nestas questões das maratonas ou do correr livremente pela rua. Portanto, logo aqui, o facto de serem atletas normalmente implica que têm um conjunto de treinadores, nutricionistas, fisioterapeutas que deveriam dar ajuda a estudar e a perceber todas estas questões multifatoriais, o que não é a realidade da maior parte de nós. E nós vamos ter com certeza muitos alunos que vão enverdar o treino, mas depois não vão conseguir dar este apoio em tantas vertentes assim, não é? Portanto, se calhar a maior parte de nós, e de forma muito genérica, acaba por treinar com o objetivo, é um atleta recreativo, não é? É alguém que pratica atividade física pela saúde, pelo bem-estar, para fugir à rotina, para fugir ao stress. E o que tu estavas a dizer é, será que isso atenua ou não atenua os malefícios do stress, do dia-a-dia, das noites mal dormidas? Na verdade, o que a evidência tem dito é, depende, que é espetacular, não é? Dá para todo lado. Depende da carga de treino, depende da frequência, depende da duração. Portanto, a questão multifatorial do treino, portanto, é importante monitorizar a carga de treino, não exagerar, não é? Quando nós temos, e lá está mais uma vez os gadgets até já dizem quanto tempo é que eu preciso para recuperar desta sessão de treino, não é? O que quer dizer que, se calhar, a pessoa que vai treinar para fugir aos problemas ou às questões do stress do dia-a-dia tem que ter atenção ao tipo de treino que faz, mas mais importante que isso, ou igualmente importante, é a recuperação, que tu já falaste aqui, não é? Se eu a seguir ao meu treino, do ponto de vista nutricional, eu não colocar as macromoléculas e os micronutrientes necessários para a recuperação desse treino, eu no dia a seguir vou estar pior em termos de saúde geral e imunitária também, vou estar pior do que antes de fazer o treino, não é? Portanto, se o treino,
o exercício é um fator de stress e esse fator de stress vai-me queimar calorias, portanto vai-me queimar macronutrientes, vai-me destruir enzimas, vai-me gastar vitaminas, vai gastar minerais. Uma das primeiras coisas que eu tenho que fazer a seguir ao treino é garantir que eu reponho aquilo que destruí, seja em macros, seja em micros. Isto é uma abordagem que deve ser tocada um dia destes. Outra questão é o sono. Quando é que eu tenho tempo, não é? No meu dia-a-dia, eu não posso agora parar durante 2 horas para recuperar os meus tecidos que foram lesionados por espécies reativas de oxigênio, por dano repetitivo muscular. Eu não posso parar, eu só faço a reparação dos meus tecidos durante a noite. Portanto, a higiene do sono, que tem sido falada quer do ponto de vista físico, quer do ponto de vista mental, não é? É uma das condicionantes para melhorar efetivamente a minha saúde. É durante a noite que, do ponto de vista físico, o meu corpo faz os trabalhos de corte e costura que precisa para eu no dia a seguir estar bem. Mas se eu não me alimentar, se eu não der os tijolos para construir esta casa, durante o sono eu não consigo fazer esta recuperação. E voltamos ao assunto de tudo isto circula com base na água. Portanto, se eu não tiver quantidade, estado de hidratação suficiente para garantir que este circuito fechado, que é o meu sistema circulatório, leva tudo onde tem que levar, isto é um problema. E eu, em vez de demorar, 8 horas a recuperar, eu demoro 24. Deixa-me só aproveitar esta ideia conjunta, não é? Que esta questão multifatorial, ao longo da última década, talvez, tem sido acoplada a um fator-chave e que ainda é muito pouco utilizado e que pode ser uma mais-valia para treinadores, para atletas, que é a questão do ângulo de fase. Pronto, que é um marcador que já existe há muitos anos, mas não se sabia bem o que é que ele queria dizer. E na última década veio à luz, trouxe luz sobre este marcador. O que é isto? De forma muito simples e genérica, este marcador é um número, portanto, logo aqui é uma coisa fácil de interpretar: o número aumenta é bom, o número diminui é mau, e traduz-se na qualidade e integridade celular. Portanto, do ponto de vista geral, um corpo mais saudável tem um ângulo de fase maior. O que é um corpo mais saudável? É um corpo que dormiu, é um corpo que tem alimentação, boa alimentação, o stress está equilibrado com mental e físico, com aquilo que a pessoa consegue lidar, e isso traduz em termos funcionais, em termos de célula, uma célula completamente isolada. Isto é medido por propriedades físicas, através de bioimpedância, portanto é um equipamento que por si só também já é relativamente simples, relativamente barato, de fácil implementação, não é invasivo e que, do contexto de quer de ginásios, quer de modalidades em termos de mais recreativas ou mais profissionais, é uma medição que se pode fazer com alguma frequência, de fácil interpretação porque é só um número e que vai conciliar todas estas questões multifatoriais que temos falado. A carga de treino, a alimentação, o sono, a hidratação, não é? Portanto, pode ser, para além da variabilidade da frequência cardíaca, indo buscar aquela tua primeira questão, não é? É um indicador que para treinadores, atletas ou pessoas com um grau já de exigência superior, que pode ser monitorizado e dar uma direção de onde é que a pessoa vai. Então deixa-me ver se consigo resumir aqui também para que isto fique talvez claro para mim, espero que para outros. Poderemos adicionar aqui estes indicadores de resultado, portanto, que representam como é que nós estamos em termos de recuperação. Há aqui estes 2 indicadores agora mais modernos, vamos falar assim, portanto, a variabilidade da frequência cardíaca e o ângulo de fase. Estes são 2 indicadores. A variabilidade da frequência cardíaca
consegue-se medir com estes smartwatches e muitos outros equipamentos, portanto, que são relativamente mais disponíveis, e a bioimpedância, que não pode ser aquelas bioimpedâncias só que por vezes se utilizam aí nas balanças das grandes superfícies, portanto já é uma bioimpedância um bocadinho melhor, mas também não é nada muito complicado, e que serão 2 indicadores que nós podemos dizer assim: se ainda não pensaram nisto, como futuros treinadores, e se ainda não pensaram nisto, se calhar futuros produtores de equipamentos de consumo para todas as pessoas, incluir isto, não é? Não sei, para pôr aqui no meu relógio, vamos pôr aqui uma coisa que consiga dar um indicador de longo prazo. São 2 indicadores de resultado. E depois há um conjunto de processos que estarão associados a estes indicadores de resultado. Isso será a hidratação, a alimentação, o sono, o nível de stress, o DOMS, portanto, o treino, o próprio treino. E isso para mim é o que está ainda para cá. Portanto, eu vejo quase como 3 caixinhas. Portanto, o treino é a primeira caixa, o antecedente, que dá origem a um conjunto de respostas do nosso sistema, do sistema imunitário, que se falou um bocadinho, mas do nosso sistema no seu geral, que depois podem ou não ser melhor compensados pela hidratação, pelo sono, para a alimentação, e faltam agora outros qualquer aqui que a gente falou, e pelo stress, e por último, depois podem ser medidos, portanto, em última instância, por estes indicadores mais modernos da variabilidade da frequência cardíaca e do ângulo de fase. E, portanto, isto se calhar é uma boa maneira de ajudar quem está a começar a entrar no tema, e reparem que nós estamos aqui a falar, há um bocadinho de tempo, e há pessoas como tu, que fizeram uma tese de doutoramento sobre uma coisinha destas, e portanto não foi numa hora que se falou sobre isto. Há pessoas que falaram de hidratação, ou que passam a vida a estudar hidratação. Estou-me a recordar aqui no centro que já houve teses de doutoramento sobre o ângulo de fase. Sei que o ângulo de fase é um indicador que se está a usar frequentemente nos estudos que nós fazemos aqui. O Paulo Figueiredo fez uma tese de doutoramento em que incluiu muito claramente a variabilidade da frequência cardíaca no ténis. Portanto, estar a dizer que tudo isto que nós estamos aqui a dizer agora é quase como que uma avenida para que se façam, para que cada uma das pessoas que possa estar a ouvir esta nossa conversa possam aprofundar, não é? Sim. Isto fez sentido, este resumo que eu procurei fazer agora? Sim, porque uma parte é a monitorização do treino, e aí vamos estar a falar de quantificação da carga e, ao mesmo tempo, avaliação do desempenho e da performance. E estes dois complementam-se para ter uma maior noção de controle do que está a ser planeado e da evolução da performance bem objetiva, não é? Em termos de quantidade e qualidade de um salto, velocidades de corrida, agilidades, flexibilidade, mas também, isto para a parte do desempenho, mas depois também qual é o método de treino, quanta quantidade é que está a ser aplicada aos nossos atletas, e objetivo, em duração, em metros, portanto, força, não é força, perdão, falta-me, em pesos, em cargas propriamente ditas, não é? Temos esta parte da monitorização do treino que nem todos os wearables conseguem fazer, e isso nunca vai substituir o treinador, porque o treinador consegue planear, consegue depois gerir também a outra parte do stress, que muitas vezes tem a parte cognitiva e psíquica, e depois tens esta parte da fadiga e recuperação, em que nós demos aqui indicação de alguns parâmetros, mas existem muitos mais ainda por falar ou por descobrir. Ou então associações entre eles. Sim, claramente. Sim. Mas aqui o objetivo é o keep it simple. Sim, é o KISS. Exato. Pronto. E nesse caso, acho que nós conseguimos dar aqui uma ideia de alguns mais... Se puder, deixa-me só trazer aqui mais uma coisa, porque depois deste modelo todo, que se calhar... Tem toda a lógica, não é? Portanto, eu ainda vi um processo depois final, que ou é para a pessoa não Fórmula 1 a saúde,
Portanto, Sim. depois do indicador da frequência cardíaca ou do faz, o que interessa é a saúde e no caso do treino ou dos atletas competitivos, a performance. Portanto, que provavelmente estes dois contextos passam pelos mesmos processos, mas provavelmente têm depois objetivos finais ligeiramente. E há parâmetros que também depois podem ser conotados ou associados a estas diferentes áreas. Se calhar mais à performance, por exemplo, a própria frequência cardíaca, tens como zonas de intensidade de treino, tens frequências cardíacas alvo e podes também utilizar a frequência cardíaca de treino, mas depois utilizas também a frequência cardíaca como indicador de recuperação. A própria percepção subjetiva de esforço pode ser usado como indicador de recuperação ou então como indicador de esforço, tens que atingir este tipo de percepção. Portanto, é que isto traz-me também. Vou puxar aqui a Fernanda um bocadinho outra vez aqui à baila, ou pelo menos um dos temas dela. Porque se fala-se muito hoje na nossa escola da importância de nós educarmos fisicamente as pessoas. E educarmos fisicamente muitas vezes parece que está muito ligado aos primeiros processos que estamos aqui a falar, portanto, ao processo de treino ou ao processo de exercício. A carga, a frequência, a intensidade, o tipo, todas essas questões. E nós, muitas vezes, quando vemos as recomendações para que os atletas ou para que as pessoas sejam mais capazes de fazer exercício, fala-se muito desses aspectos, quase isoladamente. Mas não se dá depois muitas pistas, eu não conheço que sejam dadas ou que sejam feitas muitas recomendações sobre então como é que eu posso controlar o meu treino? Ou então como é que eu posso ter indicadores de frequência cardíaca, variabilidade de frequência cardíaca de fase, para que eu possa saber se aquela carga de treino, para mim, indivíduo, está ou não a funcionar. E isto tem a ver com a literacia física, que se fala muito, e que a Fernanda é uma mestre em literacia física, aqui pela nossa Faculdade de Educação Física e Desporto, mas não sei se concordas com isto, Fernanda, que quando se fala de literacia física está-se muito focado em que a pessoa se sinta motivada, competente, confiante para a atividade física. Portanto, lá está, para o primeiro indicador. Primeira caixa. Mas depois parece que se esquece de todos estes indicadores que nós agora estivemos a falar, não é? Lá está, volto a reforçar, da hidratação, da alimentação, do sono, etc. E agora como é que eu posso medir isto com wearables ou com a variabilidade de frequência? E concordas que isto podia ser também um indicador interessante de incluir no conceito de literacia física? Sim, eu acho que faz todo sentido, porque agora, quando se fala de literacia física, fala-se muito também sobre a relação das pessoas com a prática de atividade física. Então, o foco aí da palavra é a relação. Então, a relação das pessoas com a sua prática. E tudo isso que nós falamos aqui está relacionado à relação como as pessoas praticam atividade física. Então, se as pessoas não sabem como recuperar, ou não têm conhecimento, não têm ferramentas que os ajudem a se sentir melhor ao praticar atividade física, ou após praticar atividade física, ou não entendem os processos que acontecem, processos internos que acontecem, isso influencia, né, impacta na relação das pessoas com a prática de atividade física, porque podem ter experiências mais negativas e não terem o conhecimento, a consciência do porquê isso aconteceu, e nós já sabemos que essas experiências negativas criam mais barreiras depois para a continuidade da prática. Então acho que sim, acho que faz todo sentido. Eu acho que é um bocado aquela questão do eu desconheço, então não é? Eu acho que se calhar algumas pessoas não tiveram uma boa experiência na escola, na educação física, não é? Seja por que razão for, e então depois isso mais tarde na sua prática desportiva, ou melhor, torna-se numa ausência de prática desportiva e todas as desculpas servem para não fazer. Eu não posso porque o meu horário é
assim, ou porque eu tenho filhos, ou porque isto ou porque aquilo, não é? Portanto, a ideia que eu tenho normalmente das pessoas que não praticam é exatamente porque desconhecem os benefícios e porque tiveram uma má experiência, muitas delas porque ficaram com dores, não é? Nos primeiros dias, não continuaram depois o suficiente para perceber que essas dores deixavam de existir ou os benefícios que isso poderia trazer, não é? E nós ainda temos uma comunidade que desconhece muita coisa, não é? Eu aqui permito, e também porque sei que nós estamos aqui a chegar ao nosso tempo, que há um estudo que eu fiz, julgo que foi ainda foi em 1900, portanto, 1997, coisa parecida, em que nós realmente questionámos um conjunto representativo da população portuguesa, foram mais de 1900 pessoas em vários sítios do país, sobre se elas conheciam ou não os benefícios do exercício. E depois também questionávamos se elas eram ou não fisicamente ativas. E uma das coisas que verificámos é que não há uma diferença entre as pessoas que fazem exercício e as que não fazem exercício físico regular no que diz respeito ao conhecimento dos benefícios do exercício. Lá está, da saúde, aquela caixinha útil. Agora, o que é que me parecia, que eu agora estava a pensar num estudo interessante, era perguntar a essas pessoas se elas conhecem todos estes processos fatais, não é? Se conhecem como é que o sono pode ser um fator importante, se conhecem a hidratação, se conhecem o que é que devem comer, se conhecem as variabilidades da frequência cardíaca, se conhecem o ângulo de fase, não estou a dizer se calhar com este detalhe, mas as pessoas estão neste momento muito focadas no este é o meu treino e esta é a minha saúde. E isto as pessoas já sabem o que é que devem fazer. Mas como não conhecem todos estes processos, eu não estou dizendo conhecimento profundo, mas como não os conhecem minimamente, não percebem porque é que a coisa não está logo a chegar lá. E no caso dos treinadores, e como vos disse, nós estamos a estar aqui a parar, portanto estou a procurar fazer assim um resumo da sessão de hoje. No caso dos treinadores ou de atletas que estão numa perspectiva mais científica, mais aprofundada e com mais recursos, mais tempo para se dedicarem a isto, também não deixem de trabalhar nestas coisas, nestes mecanismos de ação que estão aqui no meio. E muitas vezes os treinadores estão assim, diz-me que carga de treino que tenho que fazer para chegar ali. E não ligando estas peças todas, não se informando sobre estas peças todas, acredito que não estão a fazer o melhor trabalho que possam estar a fazer com os seus atletas. Portanto, é isto que nós vamos continuar a fazer aqui neste podcast, que está agora a começar, mas a ideia é mostrar que para ir do fator A, treino ou exercício, ao fator B, performance ou saúde, há uma data de coisas no meio. E há métodos científicos e há investigação que tem sido feita aqui no CIDEVES que se foca nestes métodos, nestes mecanismos no meio. Portanto, será por aqui que eu julgo que nós vamos continuar a falar. Fernanda, não sei se queres fechar a sessão também. Acho que antes de começar a encerrar, pegando um pouco no que o Antônio disse, se puderem partilhar ainda rapidamente alguns projetos que estejam a avaliar essas questões que falamos e que métodos usam, um bocadinho de o que tem sido feito atualmente. Olha, em relação a estas caixinhas todas que estávamos a falar agora, nós já fechámos, já publicámos algumas coisas e estamos no processo de publicação de outras, numa amostra que é desportiva, mas não é desportiva, que são os e-gamers. Conseguimos arranjar uma população bastante grande de e-gamers, onde alguns praticavam efetivamente atividade física e outros não, porque já reconheciam, e até as maiores seleções dos e-gamers têm reconhecido isto, que a prática da atividade física vai mexer nas tais caixinhas todas que falámos aqui, nas do meio, nas do sono, nas da alimentação, do stress, pronto. E muitas questões também posturais, que não abordámos sequer aqui, das questões cognitivas, que não abordámos também aqui. Portanto, um dos projetos que nós temos estado a trabalhar e que mexe exatamente não com as pontas, mas aí com os fatores do meio, tem sido este, dos e-gamers.
e que estuda desde as variáveis bioquímicas às variáveis ósseas, musculoesqueléticas, alimentares, sono, stress, força, portanto tem a parte da performance também, pronto, é mesmo multifatorial e que preenche logo aqui uma data de cheques de temas aqui falados. Outro muito interessante que também estamos a trabalhar juntos é nas questões da Força Aérea que tem a ver com a fadiga das populações ou das equipas de busca e salvamento. Porquê? Há toda uma componente que eles não podem mexer, que é a questão medicamentosa, suplementos alimentares, medicamentos que eles não podem usar, portanto não podem ter auxiliadores nenhuns alimentares, não podem ter nada, e foi-nos pedido para estudar esta população no que diz respeito a destacamentos, portanto saídas, a emissão para fora do seu contexto conhecido, do seu contexto de casa, onde variáveis como o sono, a alimentação, o stress, a hidratação, não existem, não são controlados, quer dizer, existem, mas não são de forma alguma controlados, e depois qual é a consequência disso na saúde e na performance destas equipas. Pronto. E porquê é que se falou de fadiga? Porque, na verdade, o que se pretendia neste estudo foi, se eu conseguir controlar todas aquelas caixinhas do meio, eu vou ter saúde e vou ter rendimento esportivo. E eu vou continuar, neste caso específico, os destacamentos, as minhas missões. Se estes fatores começam a falha a saúde ou falha o rendimento desportivo, a parte física de uma missão, ou falham as duas, ou falha uma delas, levando então à fadiga, que tanto pode ser física como mental, e que promove então ou inibe a profissão destas próprias pessoas, não é? Ou as saídas em destacamento destas pessoas. Portanto, eu acho que estes dois trabalhos que estão agora na calha dão resposta a muitas destas questões. Há outro, só para terminar. Pois, não sei se estamos mais algum. Fizemos um que terminámos e que também vamos entrar agora na fase de análise, em nadadores jovens, para perceber, dentro do que é esta coisa da monitorização do treino, mas mais, não tanto na parte da avaliação do desempenho, mas para uma forma de monitorizar o treino mais simples e que seja mais acessível para todos os treinadores, e acho que é uma ferramenta, tentar perceber qual é o método que pode dar aqui uma informação mais real do que está mesmo a acontecer nos parâmetros fisiológicos. Então o que é que fizemos? Quantificámos a carga com metodologias conhecidas de quantificação, utilizámos também aplicações, apps para smartwatch ou para tablets, que também fazem essa quantificação e têm os seus próprios algoritmos. Depois utilizámos a percepção subjetiva de esforço da sessão. Isto foi ao longo de um ciclo de também 3 ou 4 meses de treino, e fomos avaliando estes indicadores de recuperação, nomeadamente a variabilidade da frequência cardíaca, o ângulo de fase. Fizemos umas medições de desempenho, mas coisas muito simples como a força de preensão manual, que já mostrou ter alguma relação com a velocidade, portanto provas de velocidade na natação, de distância curta, 50 e 100 metros. E agora vamos analisar para perceber se estes parâmetros fisiológicos, e que medimos com eles no laboratório, estão a espelhar a dinâmica da carga de treino quantificada por estes diferentes métodos, pela app ou pelo treinador, e qual é a relação que isto está, se estão os dois a comportar da mesma forma, para perceber qual é aquele que é, dentro desta simplicidade, que pode ilustrar melhor então a resposta ao treino dos atletas. Muito bem, obrigada por partilharem.
Vamos chegando ao final do nosso episódio de hoje. Antes de encerrarmos, vocês gostariam de deixar alguma mensagem final? Algum de vocês? Eu posso lançar não parem de investigar, não é? Porque a questão da investigação é fundamental, mas eu sei que temos de parar o tempo de hoje, portanto, não sei se tem só assim uma mensagem muito rápida. Não. Foi um prazer. Um desafio. O que ao início parecia uma maratona foi um passeio de domingo que acho que podíamos fazer mais vezes esta caminhada. E inibiu a fome, já viram que também é uma coisa engraçada, que isto é feito, gravámos esta hora de almoço e se calhar ninguém sentiu fome, portanto é outra inibição. Não sei se isso é bom, se agora assim trazemos a nutricionista cá e ela dá-nos já na cabeça. E só por curiosidade, antes de encerrarmos, qual é o vosso exercício físico preferido? Para mim é tudo o que seja atividades aquáticas no mar, mas principalmente bodyboard ou surf, deslizar nas ondas. Eu neste momento acho que não tenho uma prática desportiva preferida. Já fui ginasta de trampolins, mas acho que agora sinto benefícios em tantas coisas diferentes que não consigo escolher só Mas fazes muita coisa. Não é desportiva no sentido de competição. Não. Faço muita coisa atualmente porque sinto benefícios muito diferentes no treino aeróbio, no treino de força, no yoga, no pilates, na mobilidade, enfim, mas não tenho uma que escolhesse particularmente. Não, nesta fase não. Tanta variabilidade eu para mim é. Muito bem. Muito obrigada. Estejam atentos para mais conversas aprofundadas sobre desporto, educação física, exercício e saúde com evidência científica. Até a próxima e continuem ativos e informados. Obrigada.